boa tarde a todos, obrigado pela presença, né, dos convidados aí. A gente vai começar agora a sessão de estratégias e experiências para melhoria de nível acadêmico dos estudantes, tá? Eu sou professor aqui da UFVJM, tá? Meu nome é Alexandre, né? E eu vou fazer uma pequena apresentação dos convidados, logo após eles vão ter 15 minutos cada um para fazer a sua apresentação, depois a gente abre para discussão, tá? Ok? Então, hoje a gente tem a participação da professora Karen Paulino, né? Ela é bacharel em matemática pela Universidade Estadual de São Paulo, doutora em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora na área de sistemas dinâmicos, professora de cálculo em vários campos da Unifesp por 5 anos, né, e vai falar sobre o projeto de aplicação da metodologia de sala de aula invertida na unidade curricular Cálculo de uma Variável, utilizando o canal Matemática Universitária no YouTube. Na sequência, o professor Renan Lima, que é autor desse canal, né, ele é bacharel em matemática pela Universidade Federal Fluminense, doutor em matemática pelo Instituto de Matemática Aplicada, professor do Departamento de Matemática, de Ciências Fundamentais do ITA, desde 2014. Então, ele vai falar do canal para a gente, né? Aplica a sala de aula divertida em várias disciplinas lá no ITA. Na sequência, o professor Alessandro Caldeira, aqui da UFVJM, tá? Ele é formado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em educação matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em ensino de matemática pela PUC Minas Gerais, professor de cálculo há 11 anos, com atuação em ensino presencial e à distância. Tá? Ele vai falar para a gente do projeto Adaptação. Ele utiliza o método 300 e outras atividades. Em seguida, o professor Alexandre Gutenberg, que também meu colega aqui da UFVJM, tá? Ele é graduado em Física pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutor em Física na área de óptica quântica pelo UFMG, perdão. É professor aqui da UFVJM desde 2010, e foi coordenador do PCT aqui de 2013 a 2015, e vai falar para a gente sobre o projeto que ele implementou aqui de cálculo 1 semipresencial para alunos que repetiram a disciplina, né? Por fim, o professor Cláudio Lima, né, que é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FUMEC, mestre e doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento Solo de Engenharia de São Carlos da USP, fez pós-doutorado na Engenharia de Produção também pela Escola de Engenharia de São Carlos, pesquisa com economia circular, atua no ensino de engenharia há 30 anos, atua como professor na Unifor Minas Gerais, onde foi coordenador do PCT de 2009 a 2010. Vou falar do projeto para a gente, Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, PIEPEX. Então, professora Karen, por favor, fique à vontade. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse workshop sobre os bacharelados interdisciplinares. Essa discussão é muito importante, em especial para a gente que trabalha com esses cursos, né? Então, esse evento é muito rico. Parabenizo vocês pela iniciativa. Eu vou, então, apenas introduzir o assunto e dizer o que nos levou a adotar a metodologia e o material desenvolvido pelo professor Renan, tá certo? Então, essa foi uma iniciativa desse grupo de professores, que são os docentes que assumiram a disciplina de cálculo em uma variável nesse semestre, na Unifesp de São José dos Campos. Então, sou eu, né, professora Karen, o professor Lohan Esperança, professor Tiago Castilho e professora Vanessa Páscoa. E o que nos motivou, né, a ideia de adotar uma metodologia diferente, de fazer algo diferente, foi o desejo de incentivar os alunos aos estudos dessa disciplina e melhorar, por consequência, o desempenho desses alunos. A gente sabe que a disciplina de cálculo em uma variável
é uma disciplina que os alunos têm muita dificuldade em todas as universidades, né, várias pelo menos, não só na Unifesp. Então, a melhoria dessas aulas tem sido uma busca constante entre os docentes da matemática da Unifesp. E, nesse sentido, na Semana da Ciência e Tecnologia, nós convidamos a professora Elisângela Pavanello, da Unesp, para proferir uma palestra, e foi ela quem nos introduziu o professor Renan, né, e o canal Matemática Universitária. E, então, antes de assumirmos a disciplina, nós convidamos também o professor Renan para que relatasse para a gente a sua experiência, que mostrasse o seu trabalho, e ficamos muito entusiasmados, né? E resolvemos, então, aderir à metodologia, utilizando o material desenvolvido por ele no canal Matemática Universitária. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Renan, para que ele possa, então, conduzir a palestra sobre o material que ele desenvolveu. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, a Kari também por me indicar. E, assim, quando eu fiz o seminário na Unifesp, eu fiquei bastante entusiasmado porque quando a gente vê professores de cálculo querendo repensar metodologias, a gente entusiasma, né? A gente sempre tem, eu tenho boas esperanças de que é um trabalho difícil de convencer professores, e já ter professores, vamos dizer, pré-convencidos, assim, um entusiasmo, né? Pensando, o que a gente pode fazer, todo esse jogo, né? E o que eu apresentei, eu vou deixar um pouco mais resumido por causa do tempo, acho que eu fiquei falando quase 1h30, um monte de perguntas na época. Então, assim, eu vou falar bem por cima, tá? Que eu sou muito, quem me conhece de trabalho, eu sou muito preciso, eu alfineto onde está o problema, mas aqui eu vou falar bem por cima mesmo, tá? Pelo tempo. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Mais ou menos o seminário que eu apresentei lá. Cortei algumas coisas, tá? Mas, essencialmente, o que eu apresentei foi um pouco da sala de aula invertida, uma breve introdução. E eu não sei quanto vocês conhecem, como que os professores já trabalham, mas eu sempre gosto de fazer essa introdução aqui, que minha formação é bacharelado em matemática, mestrado e doutorado foi no IMPA, matemática pura, e, essencialmente, passa no concurso e vai dar aula, meu amigo. Basicamente, essa era a minha formação. Aí, atualmente, eu migrei para a área de ensino. Quando eu fui dar aula, vi que a maneira que eu estava expondo não estava dando certo, realmente me incomodou. E comecei a pensar em outros modelos, né? Isso foi há 5 anos atrás, né? Que é a sala de aula invertida. E também, para a sala de aula invertida der certo, eu fiz várias experiências, vários testes lá no ITA mesmo, e eu vi que nas disciplinas, vamos dizer, que pegava mais, que dava mais problemas, precisava de videoaulas. E as videoaulas que estavam encontrando na internet ou não cumpria bem o modelo, né, que é o nosso no ITA, a disciplina não encaixava, ou era vídeos muito longos e acabava os alunos não assistindo, sempre com perguntas e tudo isso. Então eu criei o canal, foi há 4 anos atrás, 4 anos e meio, publico vídeo até dizer chega, tá? Quem quiser é só botar no YouTube canal Matemática Universitária no search do YouTube e tem vídeo até dizer chega. Eu publico quase vídeo diariamente, 800 vídeos e o canal agora tem quase 2,5 milhões de visualizações, tá? Sempre esse número vai atualizando. É um canal, acho que razoavelmente conhecido pela parte, vamos dizer, ensino superior. Bom,
A segunda introdução que eu sempre gosto de fazer, e isso ajuda muito, é a minha preparação agora não é totalmente para livros, é mais para a internet. O que eu faço? Essencialmente, eu vejo as dúvidas dos alunos, vejo as perguntas, vejo os tópicos e tento, vamos dizer, aos poucos, preparar o roteiro, mas dar disciplina mesmo. Ou seja, se você olhar meus vídeos, é clássico. Né? Você pode olhar, é muita coisa clássica, mas, vamos dizer, eu coloco um pouco de pitadas com os argumentos na internet que vai me ajudando a repensar a sala de aula. Outra parte que eu faço, eu observo muito a didática dos outros professores. Então, tá no canal da Univesp, tem matemática, eu estou assistindo. Só para observar a didática, se tem alguma ideia, um exemplo interessante. Tá? Tem muita coisa boa, eu acho que vale sempre a pena repensar. E também, eu botei estudos assuntos de interesse pessoal, para dizer que eu não fico parado, né? Eu estudo outras coisas. E também eu acredito muito que a internet, se for bem usada, pode ser aliada do professor. Parece que tem de matemática, principalmente, parece que tem uma briga, né? A internet parece que veio para o mal do ensino do Brasil, né? Mas não, eu penso o contrário, tem que saber usá-la. A gente fica falando, não pode usar a internet, não pode usar celular, não pode usar... Peraí, vale a pena usar, né? Além disso, outro ponto que eu sempre falo do ITA, a estrutura que a gente faz na matemática, do departamento de matemática, é mais para, eu chamo de argumento de confiança, para saber se eu não estou, como que eu vou dizer, eu faço o método, eu faço avaliação, eu tenho controle de tudo? Não, eu só tenho controle do método, a avaliação eu não tenho controle. A prova é normal, tradicional, só que não é eu só que preparo. E todos os alunos do ITA, inclusive que teve aula comigo ou não, terão a mesma prova e ainda a mesma correção unificada. O que é correção unificada? Vamos supor, 4 professores, 4 questões, cada professor corrige uma questão, mas de todos os alunos. É direto isso aqui, para conversar, e o curso é coordenado. Cada professor tem autonomia na sala de aula, ou seja, um não se mete muito no outro, só conversa para ver o que pode, para saber como que a gente vai dar o curso para não vir surpresas na prova, né? Vir surpresas de sugestões de questões da prova. O que eu falei, sala de aula invertida, eu gravei videoaulas. E quem não sabe da sala de aula invertida, eu vou falar muito rápido. Que a ideia é inverter mesmo a sala. Em que sentido? Aula presencial resolve problemas, e antes da aula, em casa, o aluno aprende a matéria com material didático. Ou seja, essencialmente eu simulo a aula presencial no YouTube. Vídeos curtos, tudo que tem direito, mas eu simulo. E quando ele vai fazer a lista de exercícios, eles fazem comigo. Eu lá na sala, se tiver dúvida, eu já adianto, corro, desde o aluno ficar travado no exercício, algumas vezes eles pode pedir minha ajuda, está em grupo, tem uma estrutura lá por dentro. Isso aqui é uma foto como que é bem famosa, muitas vezes, de sala de aula invertida, né, que fala o modelo tradicional, que está aqui, eu estou apontando com o dedo, o modelo tradicional, que só trabalha durante a aula e depois da aula, que é essencialmente transferência de conhecimento, e depois da aula o aluno tem que assimilar, provavelmente com lista de exercícios, se ele estiver na matemática. Na sala de aula invertida, não. A sala de aula invertida tem a primeira exposição, prática e feedback, ou seja, o assimilar no fundo, que eu coloco aqui. E esse aqui a gente fala que eu costumo falar que como que eu vou dizer o nome? Otimismo, né? Essa exploração acima. Isso aqui é meio complicado fazer. Tá? Normalmente não funciona muito, pelo menos para matemática. Mas o que eu acho interessante aqui é transferir esses dois aqui para cima para aqui no lado. E o aluno fica mais complicado, vou dizer, ajuda o aluno a se organizar mais no estudo. Essa é a ideia que eu faço da sala de aula invertida das minhas turmas. Bom, as vantagens que respeita mais o tempo de aprendizado, ou seja, o aluno não tem que ficar naquelas 2 horas de sala de aula e ser o momento que aprende.
O professor, vamos dizer, consegue ter acesso mais rápido às dúvidas do estudante, tá? Não é, como que a gente fala, não pega de surpresa próximo da prova, então a gente olha semanalmente um pouco o que está acontecendo, vê se a turma está travando ou não em um determinado assunto. A gente consegue flexibilizar um pouco mais como que os alunos estão indo durante o curso. Auxilia o estudante na gestão de tempo, eu acho isso aqui muito importante. Essa eu acho que é uma das principais. Auxiliar, eu acho que a gestão de tempo é muito... É um dos principais, é um dos problemas que o estudante tem, né, de empurrar tudo com a barriga. Nós também temos, mas em um curso de engenharia é mais complicado. E esse aqui é outro ponto importante. Eu reflito muito mais a minha postura na sala de aula. Se vocês me verem, ou se vocês me vissem há 4 anos atrás para hoje, olha, foi uma mudança, uma transformação. Então eu acho que esses feedbacks aqui ajudam muito o professor sempre, vamos dizer, melhorar a sala. Desde repetir o que está acontecendo todo ano, né, a gente reflete muito mais. Bom, isso aqui eu botei uma grade horária do ITA, né, eu não vou querer entrar o que significa cada sigla, mas essencialmente a aula começa às 8 da manhã e termina às 5h20 da tarde. Tá? Quando está esse 4h30, 4h30 às 5h20. Ou termina às 4h20. Então, o quadro horário dos alunos, essencialmente, é 34 horas semanais de aula presencial. Então, temos Então, esse aqui, quando eu vi esse modelo aqui na sala e vejo porque os alunos estão dormindo depois de 3 meses na aula expositiva, ou 2 meses, 1 mês, é bem curto, né? E não começa a entender nada, é só olhar essa grade horária, a gente começa a entender um pouco. Aqui é como os alunos ficam na sala de aula, a gente imprimiu algumas figuras em 3D, no cálculo vetorial, tá? Faz lista de exercício, deixa algumas figuras, no caso, isso foi no ano passado, para eles olharem tudo isso, fizeram até pose para foto, mas fica assim, literalmente, a sala. Isso toda semana. E as informações que eu sempre gosto de dizer, isso aqui é para a primeira teste, tudo isso, na primeira vez, a resistência por parte dos alunos. Quando? Sempre. Tá? Já vi na UTFPR fazer, já vi em outros lugares fazerem, pela primeira vez, professor. Muitos abandonam, mas por causa dessa resistência inicial. Mas depois que sai a resistência, e quando eu digo sair a resistência, é 2 meses, 2 meses e meio, o aluno geralmente percebe que vale a pena continuar. Outro ponto que é muito importante para diminuir, que tem a ver com o primeiro caso, não precisa ser 100% invertida. Pode fazer uma aula expositiva, vamos supor que você tem 2 aulas semanais, uma expositiva, uma invertida. Não precisa seguir a cartilha, não existe cronograma exato. Usar um AVA, né, que é ou Moodle ou Google Classroom, sempre. Essa aqui eu deixei um destaque, que é vídeos curtos. Tá? Então, se fizer vídeos próprios, ótimo. Caso não faça, vídeos têm que ser curtos. Procura lugares com vídeo curto. Porque os alunos não assistem vídeos longos. Isso é fato. Não, a aula está interessante, não sei o quê. Não, eles não vão assistir. As notas não irão necessariamente aumentar, ou seja, parece só mais notícias, né? Mas isso aqui eu consigo já no ITA as notas aumentarem, mas foi depois de 2 anos. Então, quem está iniciando, tudo tem direito, não tem a super perspectiva. Tá? E basicamente é isso que eu cortei. Eu cortei bastante coisa na apresentação para caber nesse tempo. Mas eu diria que, como que eu vou dizer, os vídeos, tem alguns lugares, 3 coisas que eu quero dizer, né? Sala de aula invertida é modalidade presencial, não funciona, não é uma modalidade EAD, como alguns lugares dizem, tá? Mas o bom dela é que professor que faz sala de aula invertida se adapta bem ao modelo de EAD, porque essencialmente usa muito estilo semipresencial. As notas, eu sempre falo da perspectiva dos alunos e esses vídeos curtos. Quem duvidar disso, dessa parte,
pega um vídeo e assista de 2 horas de aula e vê se aguenta, se aguentou assiste 3 vídeos, você vê se você consegue até o fim. Porque normalmente não, normalmente são cursos de 4 meses, isso é um cuidado que a gente sempre deve ter. E basicamente é isso, gente. Eu só queria dizer obrigado, e qualquer coisa, meu e-mail é renan@ita.br, e se eu puder ajudar na parte, vamos dizer, mais mão na massa, como que eu faço com mais precisão, só me chamar que eu tento ajudar da melhor forma possível. E basicamente é isso, gente. Obrigado. Bom, já que temos uns minutinhos ainda, Renan, então eu vou só comentar alguns detalhes, né, que nós conseguimos observar no início do nosso curso. Nós tivemos apenas 2 semanas de aula, né, porque o calendário foi interrompido, né, houve a suspensão do calendário. E então a primeira coisa que nós identificamos foi essa resistência que o Renan comentou, né? Já na primeira aula, eu recebi alunos perguntando, mas a senhora vai fazer aquela parte assim, na lousa, né? Com aula, vai explicar, né? Fazer de forma expositiva, normal, né? Então, essa é uma primeira questão. E a segunda também, que foi muito interessante, foi em relação aos grupos, né? O Renan comentou que ele trabalhava muito em grupo, ele coloca os alunos para fazerem exercícios em grupos, e eu acho isso extremamente rico, né? E aí é interessante, assim, porque tem alunos que não se sentem confortável em trabalhar em grupo. Essa também é uma resistência inicial. Nós pegamos os calouros, né, os alunos que estão no cálculo em uma variável, né, os alunos que estão ingressando na universidade. Eu cheguei a perguntar na primeira aula quem trabalhava em grupo, trabalhava assim, estudava em grupo no ensino médio. E foi surpreendente, assim, porque uma minoria muito pequena costumava estudar em grupo no ensino médio ou fundamental. Então, trazer isso agora na universidade também é uma barreira e é uma iniciativa muito válida, né, que desde o início eles comecem a ter esse tipo de discussão em grupo. Mas basicamente é isso, a gente não conseguiu progredir muito no curso, né? Só um comentário assim. Na época eu ainda era coordenador do BCT, aí na Unifesp São Paulo. Esses rumores de resistência chegou nos meus ouvidos. Eu imagino. Tudo que é diferente, acho que tem mesmo, toda mudança tem uma resistência inicial, né? Mas, infelizmente, acabou sendo um trabalho interrompido. Eu agora penso, né, mal imaginava esses alunos que eles iam ter agora o restante do curso, o restante do ano todinho no formato online, né? Tem aquele formato de aula presencial tradicional. Mas, enfim, vamos ver com o retorno agora, o próximo ano, se a gente consegue aplicar novamente, né, a metodologia de forma da maneira que foi desenvolvida, né? Vamos ver como vai ser. Ok. Obrigada. Professor Renan, muito obrigado pelo depoimento, tá? Professor Paulo César, aqui, da direção aqui do UFV-JM, já está querendo convidar o professor Renan para fazer uma palestra mais detalhada aqui, o pessoal da matemática, tá? Depois eu entro em contato aí para a gente combinar. E essa questão de resistência não é só para essa metodologia, né? Qualquer metodologia ativa que muda a experiência em sala de aula tem esse tipo de resistência, né? O professor Paulo César, inclusive, já tentou aplicar alguma metodologia aqui e sofreu com isso, né? Então, agora eu vou pedir para o professor Alessandro, né, falar um pouco da experiência dele, né, com o projeto que ele tem feito aqui. Ele aplica o método 300,
Professor, você está com a palavra. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aí, né? Vou partilhar um pouco sobre a experiência que eu tenho aqui no projeto Adaptação, né? O projeto Adaptação é um projeto que ele tem se desenvolvido. Tá dando para ver aí a tela? Sim, se dá. Você está compartilhando sua tela? Não, Sim, estou vendo. não. Eu não estou vendo. Agora foi. Isso, agora. Eu vou falar um pouco sobre o projeto Adaptação, então. O projeto Adaptação, na verdade, ele contempla 5 atividades que eu venho desenvolvendo aí junto aos alunos da disciplina de Cálculo 1, né? A motivação para ele, eu dei pela primeira vez na universidade aqui em Diamantina, na UFVJM, a disciplina de Cálculo 1 no primeiro semestre de 2016, né? Eu tinha um total de 121 alunos e eu cheguei no final do semestre com um resultado de reprovação de 83%. Isso gerou uma certa inquietação. Eu procurei inicialmente tentar entender um pouco esses dados, né? Até para conseguir, né, desmistificar um pouco isso. Eu criei algumas categorias para eu conseguir entender e depois pensar em atividades que eu pudesse promover, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi desmembrar os reprovados em 3 categorias. Os aprovados, normalmente. Reprovado, eu passei a considerar aquele aluno que faz todas as atividades avaliativas que eu passo ao longo do semestre e não é reprovado por falta, né? Aqueles alunos que não são reprovados por falta, mas acabam deixando de fazer alguma atividade avaliativa, eu classifico como desistente. E aquele aluno que é reprovado por falta e por nota, eu chamo de abandono. Quando eu fiz esse tipo criei essas categorias, o resultado ele me deixou um pouco surpreso, assim, né? Então, eu tive, nesse primeiro semestre, 45% de abandono, né? Boa parte desses alunos não chegaram a fazer prova nenhuma, né? E aí eu comecei, inicialmente, a tentar entender um pouco isso, né? Fui percebendo que, assim, os motivos que os alunos alegavam, sobretudo para abandonar a disciplina ou que os levavam à reprovação, estavam ligados, em grande parte, né, com o movimento de saída de casa. Boa parte dos nossos alunos não são daqui de Diamantina, né? Então, muitos alegavam solidão, dificuldade de lidar com as novas responsabilidades, né? E também questões relacionadas com a universidade, que são comuns, né? O ritmo acelerado da universidade, a questão da falta de base. Então, eu fui conversando com esses alunos e aí eu estabeleci algumas ações que começaram a ser desenvolvidas no segundo semestre de 2016 e até hoje eu continuo aprimorando. Algumas já mais desenvolvidas, outras menos, né? A primeira que eu comecei a trabalhar com elas foi o trabalho com as tecnologias. Então, desde o segundo semestre de 2016, eu gravo videoaulas, posto para os meus alunos. Eu crio sempre a turma no ambiente virtual Moodle, que é o que a gente utiliza aqui na universidade. E lá eu faço uma interação com meus alunos. Eu gravo muita videoaula com resolução de exercício, algumas questões teóricas que os alunos apresentam mais dificuldade de entendimento, né? Então, eu uso esse canal como uma forma de aproximação, né, entre professor e aluno, né? Então, a gente tem fórum onde os alunos podem entrar em contato. Então, as tecnologias, elas são utilizadas desde 2016-2, então já tem alguns semestres, né? Então, tudo que eu faço em um semestre, ele continua no próximo semestre disponível para os alunos. Então, a disciplina ela só vai ganhando corpo no Moodle, né? Hoje, eu pego, por exemplo, a parte de limite, deve ter de 90 a 100 videoaulas já produzidas, né? Então, é algo que já está bem desenvolvido, né? Então, uso para material teórico, videoaulas como um todo.
Outra coisa que foi sendo implementada e que é muito boa é o estudo dirigido, e aí a ideia do estudo dirigido é uma ideia de promover um encontro entre os próprios alunos, né, e uma forma também de acompanhar a disciplina. Então, semanalmente, os meus alunos, eles têm que participar de encontros presenciais. Então, ao longo desses anos, eu sempre tive tutores trabalhando comigo, né, alunos bolsistas, e a gente disponibilizava ao longo da semana alguns horários, e os meus alunos, em grupos, eles deveriam participar de alguns desses horários, e eles iam estudando conteúdo relativo à matéria que está sendo lecionada, né? Então, eu sempre deixava alguns exercícios para que esses alunos se encontrassem nesse momento presencial e, com a ajuda desse tutor, eles pudessem resolver esses exercícios, né? Então, também é uma atividade que já vem sendo desenvolvida há alguns semestres, né? O método passo a passo, né, que é um trabalho que eu faço para revisão de conteúdo. Então, à medida que eu vou vendo alguma necessidade, por exemplo, eu estou trabalhando lá as indeterminações em limite. Então, eu vejo que muitos alunos não sabem encontrar raiz de polinômios de grau maior que 2, não sabem fazer divisão de polinômios. Então, eu marco um momento com eles, seja presencialmente ou através de videoaula, e aí a gente vai fazendo esse trabalho, né, junto com a disciplina. Então, o método passo a passo, ele é mais recente, né, mas assim, aí tudo, assim como no trabalho com as tecnologias, tudo que é videoaula fica disponível para o semestre seguinte, né, e aí isso tem ajudado muito, sobretudo alguns alunos que chegam muito desanimados por desconhecimento, assim, por não terem visto muito conteúdo do ensino básico e tal. Então, assim, eu tenho uma participação massiva desses alunos, né? A quarta atividade é o método 300. Isso aqui é um método que é do professor Ricardo Fragelli, né, da UNB. Ele define como uma estratégia didática ativa e colaborativa. Então, após cada uma das minhas avaliações, eu estabeleço uma semana do método 300, aí aquilo que era estudo dirigido, né, todos aqueles horários que eram estudo dirigido, eles viram o horário do método 300. Então, eu aplico a prova numa semana, isso acaba exigindo de mim aí uma velocidade para correção de provas, porque eu lanço a nota dos meus alunos, e os alunos que perderam média, eles têm a oportunidade de refazer essa prova depois de uns 10 dias, né? E aí são formados grupos, onde os alunos que tiraram boas notas ajudam os alunos que tiraram nota ruim, né? E com a melhora desses alunos que tiraram nota ruim, os alunos que estavam ajudando também têm uma melhora na nota, né? Então, é uma atividade bem interessante. Eu continuo trabalhando nos grupos, né? Não os mesmos grupos que eu trabalho no estudo dirigido, mas os alunos continuam trabalhando em grupo, né? Essa experiência do trabalho em grupo, eu tenho visto, assim, que é muito interessante, os alunos gostam muito, né? Sobretudo porque muitos deles estão chegando na universidade, então acabaram, né, tendo que viver esse distanciamento familiar, o ciclo de amizade, ele também acaba mudando, então, essa aproximação com os colegas, né, também recém-chegados, eu tenho visto que é muito importante, até como uma forma de motivação, né? E a quinta atividade que eu desenvolvo, essa não tem muito a ver com o conteúdo específico, é um projeto que chama Crer e Ser. Nesse projeto eu desenvolvo algumas palestras junto aos meus alunos. Assim, esse Crer e Ser, ele ainda carece de um desenvolvimento maior, mas, por exemplo, nesse semestre da pandemia, tinha programado 2 palestras, né? Uma sobre adaptação à universidade, com os psicólogos da própria universidade, e outra sobre depressão, ansiedade, com uma psicóloga amiga aqui na cidade, que iria dar essa palestra. Então, essa atividade é uma atividade que eu trabalho algumas coisas que os próprios alunos levantam, né? Então, são temas variados e de acordo com a demanda dos meus alunos, né? Então, a ansiedade, por exemplo, é uma coisa que eles sempre gostam de trabalhar. Então, eu já tive a oportunidade de ter os psicólogos da universidade junto comigo em mais de uma ocasião, trabalhando essa questão da ansiedade, né, da depressão, da própria dificuldade em lidar com as novidades,
dessa nova fase universitária, né? Então, o Crescer é um projeto que ele foge um pouco da questão acadêmica, mas entendendo que o aluno é mais do que simplesmente um número dentro da universidade, né? E assim, os resultados que eu tive, eu coloquei aqui só relativo ao semestre, ao primeiro semestre, porque existe uma discrepância. Uma outra coisa que apareceu muito na minha pesquisa, que é a quantidade, assim, expressiva de alunos que fazem a opção pelo bacharelado, porque não por afinidade, mas segundo os próprios alunos me dizem, porque a nota é o curso que a nota dava para entrar. Então, assim, essa é a forma como muitos alunos eles relatam dificuldades com o curso. Eles falam comigo que não é o curso que gostariam de fazer, mas é o curso que a nota deu para entrar, né? Assim, então, infelizmente, isso, assim, eu ouvi em várias conversas que eu tive. Então, eu peguei só alguns dados, só para a gente ver aqui, que eu tive uma melhora significativa no número de aprovados, né? Que de 2016, 1 para 2019, 1, eu tive um crescimento de 164%, está longe de ser um número ideal, né? Mas devido a essa curva aí, eu acho que os resultados foram interessantes. Por outro lado, eu tive uma redução no número de abandonos, né? Então, isso aqui é muito interessante. Aqui também tem algo que é interessante, que eu tenho um aumento no número de desistentes, por exemplo, aqui, e aqui eu também tenho, só que o aumento no número de desistentes não é tão ruim quanto possa parecer, porque às vezes um aluno queria abandonar, ou seja, que ia largar a disciplina de lado, eu consigo com que ele continue pelo menos assistindo às aulas, né? Então, quando você tem aqui uma redução, um crescimento no número de reprovados, às vezes um aluno que queria abandonar a disciplina, eu consigo convencê-lo a continuar, então ele vai engrossar o número dos desistentes ou do reprovado, né? Então, isso já é uma vantagem pensando a longo prazo, porque aquele aluno, né, e é sempre essa conversa que eu tenho com eles, que o aluno que abandona a disciplina, quando ele vai fazer, é como se ele estivesse fazendo pela primeira vez, né? Então, se ele consegue assistir pelo menos às aulas, né, então é um trabalho que a gente faz de conscientização, conversar com os nossos alunos, né? Mas, assim, o projeto ele está caminhando, né? Assim, como eu disse, nem todas essas ações elas estão desenvolvidas como eu gostaria, né? Mas boa parte delas já vem rodando, então, há alguns semestres, e os resultados são interessantes aí. Então, gostaria de agradecer, meu e-mail para contato aí, se alguém quiser conversar, alguma dúvida, é isso, assim. Professor Alessandro, agradeço a apresentação. É a vez do Alexandre Gutenberg. Fica à vontade, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer o convite ao do professor Alexandre para apresentar aqui o nosso projeto de tutoria em cálculo 1, na modalidade semipresencial, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Todos estão vendo? Sim. Bem, então, eu escolhi um nome, né, da apresentação chamado Diretrizes e Metas no Combate à Retenção e Evasão no Bacharelado em Ciência e Tecnologia, certo? Bem, eu vou começar com uma introdução, né, e depois eu vou falar da tutoria, né? Aí a introdução tem uma parte de motivação do porquê de fazer o projeto, né, como fazer e onde a gente quer chegar. Aí depois eu falo, essencialmente, sobre a tutoria. Ok, gente? Então, por que surge a necessidade do combate à retenção e evasão? Então, em linhas gerais, por conta da grande dificuldade em matemática básica, né, dos alunos, o alto índice de refração, de reprovação, desculpe, nos cursos de funções de uma variável e álgebra linear, aqui o nosso cálculo 1 é chamado de funções de uma variável, e isso ocasiona um alto índice de reprovação nas disciplinas da física. Eu sou professor de física, né? Então,
existe uma grande desistência aí da disciplina no meio do semestre, e tem um pouco disso que o Alessandro já falou, né, que é o sentimento de incapacidade por parte do aluno. Bem, eu vi os mais variados problemas por conta disso, né, eu resolvi colocar porque eu acho que isso é um ponto importante. Desde problema afetivo até passando por sentimento de solidão, por estar aqui, por se afastar de casa, né, etc. E até de fazer amizade com os colegas. Então, vamos lá, né? Então, eu coloquei alguns dados aqui que eu peguei até há algum tempo com o professor Alexandre Ramos, que era o coordenador, né? No período 2010 a 2014, o índice de retenção na disciplina de cálculo 1, né, que é função de uma variável, ele oscilava entre 40% até 91%. E não mudou muito de 2016 a 2017, né? Então, ocorre esse tipo de coisa e os alunos que ficam reprovados, eles têm grande dificuldade de fazer a disciplina, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu calculei aqui mais ou menos em torno de uma média de 80%. O Alessandro apresentou, acho que foi 83% aí de retenção na disciplina dele, de reprovação, né? Então, o que acontece? Vamos pegar 80%. São 150 ingressantes no curso do BCT, o Bacharelado de Ciência e Tecnologia. Aí vão passar 80%, passam 20%, ficam reprovados 80%. Então, 20% de 150 alunos já seriam 30 alunos. Então, para o semestre posterior, você teria os 150 que vão entrar, mas os 130 alunos que ficaram reprovados. Então, você já teria aí um total de 120, desculpa. São 120 reprovados. 150 mais 120, que daria um total de 270 alunos. Então, considerando que 80% vão ficar reprovados e 20% vão passar, então passariam 54 alunos, e o restante todo seria reprovado e brigaria por uma vaga na disciplina de cálculo 1 no semestre seguinte. Então, o que é que isso vai ocasionando? Vai ocasionando, vai formando uma bola de neve, né? Então, só vai aumentando o problema. Então, a gente tomou algum tipo de atitude para poder melhorar o nível do aluno, para que ele conseguisse passar e tudo mais. Então, nós estabelecemos duas coisas, né? Teve nivelamento e teve a tutoria. Beleza? Eu vou falar rapidamente o que foi o nivelamento e depois vamos concentrar mais a atenção na tutoria. O nivelamento, no ano de 2000, até o ano de 2013, era feito da seguinte forma. Na primeira semana de aula dos alunos, a primeira semana, 30 horas eram dedicadas só a fazer revisão de assuntos do segundo grau. Então, não tinha aquelas aulas não tinha aquelas aulas de cálculo, de física e tudo mais. Mas só que, para que ele vendo boa parte desse conteúdo do segundo grau, em 30 horas durante a primeira semana, era muita coisa para o aluno estudar. Então, a assimilação era muito ruim. Então, foi o que eu fiz, enquanto coordenador da época. Eu diluí o nivelamento durante todo o semestre. Então, o que acontecia? Tinha alguns programas, algumas bolsas, né, que era justamente para combater a retenção aqui na UFPJM, que eram bolsas do PROAI, né, que é um processo de enfrentamento à retenção, que era um projeto de enfrentamento à retenção. Então, eu combinava com alguns professores, né, para que eles se inscrevessem nos projetos. Cada professor teria direito a 2 bolsas. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, 6 aprovações desses professores, que eram professores da Física e Matemática, nós teríamos 12 bolsas. Na época, entravam 120 alunos. Então, o que a gente fazia? Qual foi a ideia? Foi o seguinte, a gente pegaria esses 6 professores, né, cada um com 2 bolsas, teríamos 12 bolsas, e faríamos a seleção de 12 alunos bons, que foram muito bem em cálculo, né? E desses
12 alunos, cada um ia ficar responsável por uma turma de 10 alunos iniciantes. Então, essa foi a ideia inicial, foi a ideia do nivelamento. Então, como ocorria isso? Acontecia o seguinte, se o professor fosse ensinar limites de função exponencial, na semana que vem, por exemplo, ele mandaria com uma semana de antecedência o aviso para os bolsistas, para que eles trabalhassem em funções exponenciais, né? As funções exponenciais, para que quando chegasse lá na semana seguinte, o aluno já chegasse sabendo do conteúdo. Isso iria facilitar o aprendizado daquele conteúdo. Bem, então, em linhas gerais, era isso. Bem, isso ficou durante um bom tempo, né? E depois a gente quis adotar um sistema de tutoria. O sistema de tutoria previa, de início, a abertura de 2 turmas, cada uma com 40 alunos, certo? Quando eu propus essa ideia da tutoria, eu fui apresentado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, fui lá e apresentei a proposta, né? E surgiram uma série de problemas para fazer essa implementação, né? Então, vários problemas barravam na fundamentação legal da tutoria. Então, o que acontece? Ficou um pouco de lado, até que no ano de 2018, já sob era o professor Gilciano, que era o reitor, e nós tínhamos a professora Leida Calegari como pró-reitora de graduação, né? Então, esse projeto ele foi endossado pela pró-reitoria de graduação, né? Então, a gente pôde, finalmente, implementar, depois de resolver todas essas pendências, né, da legalidade, e a gente fez durante aí 3 semestres, né? Então, eu gostaria de falar aqui, em linhas gerais, o que foi a tutoria, tá certo? Então, o objetivo da tutoria, claro, é a diminuição da retenção e da evasão na disciplina cálculo, né? E, por conseguinte, a redução do tempo de integralização do curso. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui algumas considerações do porquê fazer. Então, considerando que nós tínhamos um elevado índice de retenção na disciplina funções de uma variável, né? Que existia a impossibilidade de atender essa grande quantidade de estudantes interessados em cursar a disciplina por conta dessa bola de neve que ia sendo construída, a quantidade de alunos, né? Uma outra coisa era o que o estudante fazia disciplina a primeira vez, ele era reprovado, e no semestre seguinte ele não conseguia matricular na disciplina, por falta de vagas. Porque nós temos aqui, no regulamento do curso, nós temos aqui nós temos uma regrinha de ordem de prioridade, né? Que a vaga geralmente vai para o aluno mais antigo. Bem, tem a necessidade de elevar o índice de aprovação e a taxa de conclusão do curso. Nós temos a resolução do CONCEP, tá certo? Que é baseada numa portaria do MEC, que fala que 20% da carga horária pode ser dada utilizando métodos não presenciais, né? E, sobretudo, com a necessidade de ter uma qualidade boa, né? Necessidade de compartilhar com a política institucional que garanta uma qualidade acadêmica, a gente apresentou esse projeto piloto para oferta de disciplinas de funções de uma variável da modalidade semipresencial. Então, vem aí os objetivos, que é ampliar o atendimento aos estudantes com aprovação na referida disciplina, minimizar deficiências dos conceitos básicos das disciplinas do curso de graduação, né? Nós temos aqui alunos nos mais variados níveis, certo? Então, nós temos alunos que, desde que tem problemas de resolver soma de frações, até alunos de um nível muito bom, até acima daquilo que eles estão estudando no período. Então, reduzir a retenção e a evasão e elevar o índice de concluintes do curso. Bem,
Então, vamos lá, né? Como é o projeto piloto aí? O projeto de tutoria, ele é destinado a auxiliar os alunos da disciplina de cálculo 1. Então, ele prevê a implantação inicial de 2 turmas, na forma semipresencial. Cada turma com 40 alunos. E a disciplina, ela é ofertada na modalidade à distância através do AVA, que a gente usa aqui o Moodle, né? O Moodle. Então, tem os encontros presenciais com o tutor, que tem a carga horária de 2 horas semanais, e as 3 horas restantes acompanhadas através de acesso do estudante ao AVA. Esse ponto nós mudamos, né? Porque nós começamos a colocar, por conta de horário, que a carga horária de disponibilidade do tutor para os alunos seriam de 8 horas. Por quê? Pelo seguinte, ó, por conta de horários, alguns alunos não poderiam alguns alunos não poderiam participar desses encontros presenciais no horário X ou horário Y. Então, nós pegamos, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente pegou aqui 2 dias, terça e quinta. Então, nós temos terça-feira, um horário de 4 horas da tarde até 8 da noite, e na quinta-feira, nós temos um horário de 4 horas da tarde até 8 da noite. Então, aquele aluno que está fazendo aula de 4 às 6, ele não pode ir nesse horário, ele pode ir, então, de 6 a 8. Então, o que acontece? Esse tutor, ele fica à disposição do aluno só para fazer exercícios, tá certo? Então, o objetivo do tutor que é tirar dúvidas e fazer exercícios. As aulas, elas são gravadas, colocado em um canal, nós temos o canal, né? Lá no canal nós temos um total de, eu acho que são 94 aulas gravadas, salvo engano, aulas curtas. Eu acho que o professor Renan Edgar falou aí, aluno não vê aulas longas, realmente não vê, então nós tentamos gravar aulas assim de 7 minutos, 10 minutos, às vezes os professores passavam, né? Eu gravei todas as aulas, editei todas as aulas, tá certo? E os alunos assistiam essas aulas e iam tirar dúvidas com o tutor, nos horários estabelecidos. Além disso, ainda tinha lá todo o texto que a gente escreveu praticamente um livro de cálculo 1, que está todo disponível lá no ambiente virtual, onde o aluno pode ler a teoria, tem listas de exercícios, né, que eles devem entregar, e os prazos estabelecidos. Bem, então, o sistema de avaliação é aquele que consta, né, no regulamento de graduação, né? Nós aplicamos 3 provas escritas e nós passamos algumas listas de exercícios. As provas, cada uma delas valia 30% e as listas de exercícios valiam 10%. Ok? Bem, a aprovação na disciplina é aquela, né? O aluno tem que ter pelo menos 75% de frequência na tutoria e nas atividades previstas no AVA e a obtenção da nota de 60 pontos. Então, a reprovação por nota e frequência, ou apenas por frequência, ou não comparecimento, né? Nas sessões de tutoria, né? E na disciplina, né? E possibilita o aluno de entrar no projeto no semestre seguinte. Então, vamos aí para a ordem de prioridade da matrícula, né? E a gestão do projeto. A ordem de prioridade são os alunos aprovados com média maior ou igual a 40 pontos e menor do que 60. E que não foram reprovados por frequência na disciplina presencial. Então, olha só, o aluno fez a disciplina Cálculo 1, ele ficou com a nota abaixo de 40 pontos. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar matricular de novo na disciplina presencial. Se o aluno ficou com a nota entre 40 pontos e 60 pontos,
Então, ele pode se matricular nessa turma do projeto de tutoria. Tá certo? Nós colocamos algumas regras, né, lá no projeto, de que para o aluno entrar nessa turma, ele tinha que ter entre 40 pontos e 60 pontos. De início, tiveram pouquíssimos alunos, né? Bem, aí depois a gente pegou, fez uma lista de inscrições, apareceram, salvo engano, acho que uns quase 80 alunos de início. Bem, aí quando a gente colocou as regras, que era entre 40 e 60 pontos, a maioria saiu fora, ficaram pouquíssimos alunos. Eu acho que não ficaram nem 10. Bem, aí eu falei com o Alexandre e com alguns outros professores, e a gente mudou a regra, que seria entre 30 pontos e 60 pontos. Não resolveu, tinham poucos alunos que se enquadravam de novo. A gente baixou para 20 pontos, mesma coisa. Depois a gente percebeu que ele não conseguiu chegar a 15 pontos. E vários não se enquadravam também no critério da presença, porque eles abandonavam a disciplina durante o período. Bem, depois a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Então, aí vem, os alunos com maior CRA, se tivesse empate, né? Então, a gente tem que olhar a maior média final. A gestão do projeto ficou por conta da coordenação do projeto. Eu era o coordenador, né? A equipe, né? Na verdade, não, desculpa. A gestão do projeto fica na responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação, né? E a equipe, a coordenação do projeto, e eu sou coordenador, né? E o professor Marcelo era o vice-coordenador. Os docentes responsáveis, né? Que eram eu mais 3 professores da matemática. O Alessandro ainda teve uma participação breve. E os tutores bolsistas. Quem eram esses tutores bolsistas? Eram egressos do BCT e graduandos em matemática, física, engenharia e áreas afins. Então, ele tinha que ter concluído o BCT para fazer o teste seletivo, ou então se graduado em uma dessas áreas. Aí vem as competências, né? As competências estão aí, a coordenação do projeto, né, que é solicitar a bolsa junto à Pró-Reitoria, elaborar o edital e publicar o edital de seleção dos tutores. Nós temos um edital para tutores. Avaliar se os requisitos de abertura para a turma na formação presencial são atendidos. Bom, a gente passa para o Cláudio, e depois, se o Alexandre retornar, ele conclui? Acho que sim, né? Acho que a gente pode... Poderia ser até pelo tempo, né? Isso. Ele está terminando depois. Professor Cláudio, pode dar início à sua apresentação? Então tá, boa tarde a todos. Aí, muito obrigado aí pelo convite, Alexandre. Acho que falou do BCT, falou de uma grande paixão que eu tenho na vida. Participei dos primeiros encontros, né? Fui o primeiro coordenador aqui desse bacharelado interdisciplinar aqui na Universidade Federal de Alfenas, quanto da implantação do campus Poços de Caldas. Eu acho que a minha fala, mais do que a apresentação de algum projeto, como os colegas fizeram, eu vou mais trazer aqui uma situação para a gente fazer uma discussão em cima do que essas iniciativas individuais do professor na sua cadeira, na sua disciplina, como a gente viu aí, o Renan, o Alessandro, o Alexandre e tal, depois falaram um pouco da questão da resistência, né? Agora, o Alexandre também estava falando a respeito da evasão, do sistema tutorial, e eu vou passar para vocês um pouco de uma reflexão que nós fizemos, isso no início, né, há mais de 10 anos atrás, quando surgiu os projetos de implantação desse bacharelado. Tá? Eu vou compartilhar aqui em cima do que o Alexandre
estava falando, só para sensibilizar vocês um pouco, porque grande parte dos cursos do bacharelado interdisciplinar, eles acabam tendo como segundo ciclo a formação em engenharia. E nós estamos num momento de discussão das novas diretrizes curriculares para a engenharia, né? E a questão da evasão, da baixa procura e no nível decrescente de qualidade dos alunos que estão ingressando nos bacharelados interdisciplinares de ciência e tecnologia. Alguns falaram aí, né? O nível é baixo, a nota de corte está baixa, o cara, não, esse eu consigo entrar. Aqui no caso da Unifal, a gente está hoje nessa linha também de ser o sistema mais, a via mais fácil, vamos dizer assim, de ingresso na universidade. Tá? Coordenar e avaliar as atividades, convocar reuniões, encaminhar o setor competente controle de frequência dos tutores e promover a capacitação do projeto de tutoria. Ao docente, é conduzir a disciplina, né, observando o regulamento de graduação e o plano de ensino, né, orientar o tutor quanto ao desenvolvimento das atividades, elaborar as provas, né, e aos tutores compete elaborar com o professor, orientador, o cronograma da sessão de tutoria, reunir sempre que necessário, comparecimento, né, às sessões de tutoria, realizar o registro de frequência dos alunos, esclarecer dúvidas dos alunos, revisar com antecedência o conteúdo referente ao encontro presencial, participar da capacitação do projeto, colaborar com o professor orientador, cumprir carga horária, né, e isso. Bem, então, eu quero apresentar aqui alguns resultados finais, né, que nós tivemos aí. Esse projeto existe desde 2018. Coisa que a gente vai ter de colocar, que eu queria mostrar para vocês, é com relação ao número de vagas de alunos matriculados na engenharia. Então, a gente criou isso, né, todos nós aqui que estamos no BCT, nós iniciamos com a proposição de ampliar o número de vagas no curso superior e atender a demanda de mercado na área de ciência, tecnologia, e levar o Brasil para uma produção, né, maior de tecnologia, de valor agregado, que era o desafio aí da engenharia. Nós tivemos uma situação econômica favorável, então nós chegamos num crescente de matrículas na engenharia, chegamos em 2014 a cerca de mais de 1.400.000 alunos matriculados em cursos de engenharia, incluindo esses que estão na fase inicial aí dos bacharelados interdisciplinares. De 2014 para cá, isso vem caindo, ficando com menos de 1 milhão, ou perdemos até 2017, mais de 400.000 alunos nos cursos de engenharia até 2017. De 2017 para cá, a situação ainda é mais complexa. No pós-pandemia, a expectativa é que a gente tenha ainda uma evasão ainda maior. Então, a gente está falando o quê? Como segurar esses alunos, que muitos comentaram aí a respeito da falta de motivação, de reprovação, e a evasão, que antes da engenharia a gente tinha algo bem inferior, hoje está acima de 50%, né, nas particulares ainda muito mais. Então, como vencer isso? Então, a discussão no início dos bacharelados interdisciplinares falava muito da questão da integração do conhecimento, né, dessa relação com a sociedade, do seu significado. Então, quando a gente pensou esse bacharelado, a gente estava muito com essa visão, integração de conhecimento, projetos integradores, como que a gente pode fazer isso para reduzir essa evasão. Então, embasado, né, assim, ou motivado com uma experiência da Universidade Federal de São Carlos, na época, que tinha lá a inscrição em projetos de extensão, que se chamava um projeto de ACIEX, a gente pensou, então, de construir como forma de acolhimento do aluno, do calouro no bacharelado,
o envolvimento dele em pesquisa, em extensão e com uma conexão com o aprendizado dos primeiros semestres desde o primeiro dia de aula. Então, a gente criou o que se chama Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde fazíamos essa provocação aos alunos no início do curso, sempre tendo seus tutores com a divisão e a formação de grupos para desenvolver essas habilidades para trabalho em equipe, né? Eles identificaram necessidades da sociedade local, né, que eles já pudessem usar dessas características de raciocínio lógico, as ferramentas da matemática, a química inicial, a biologia, e foi uma experiência bastante significativa isso para a gente. Tá? Por quê? Os alunos começaram a ter um vínculo maior, um apoio maior, que não só aquele acolhimento em disciplinas. Então, eles eram envolvidos na formação de times, e o mais legal de tudo foi que os projetos deixaram de ser, não eram propostos, eles eram resultantes desse olhar dos alunos, dos calouros, para os problemas da cidade, como que as coisas estavam acontecendo. E como esses problemas são essencialmente multidisciplinares, interdisciplinares, o que acontecia era que os tutores precisavam dialogar e encaminhar esses alunos, esses grupos, para outros professores que estavam relacionados, estavam ainda no processo de formação, né, do campus e dessa situação. Então, a gente tinha o quê? Eles passavam a percorrer vários professores para levantar informações de aplicação desses conteúdos. Tá? Então, esse projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão, ele foi bastante profícuo no início, porque a gente ficou nos primeiros 5 anos com uma evasão, né, do curso inferior a 10%. Então, assim, começou a ter um vínculo muito interessante, o envolvimento de todos os professores e tal. Mas, o que acontece? Você orientar problemas abertos dá um trabalho muito grande, né? Você ter esse contato, Então, isso começa, a gente estava numa fase de início do campus, todo mundo com disponibilidade. A integração do conhecimento era facilitada porque os professores não tinham sequer gabinete. Então, ficávamos todos numa grande sala. Então, era meio assim, os alunos chegavam e iam passando, né, conversava com um, com o outro, tinha... Assim, então, foi uma parte romântica, assim, de integração, todo mundo envolvido nos projetos dos alunos, essas coisas, e ao final do semestre tinha apresentação, tinha formação de banca, defesa e tal. Muitos desses, né, acabaram, e a proposta desse PIAPEX era que a cada semestre a complexidade do objeto de estudo iria aumentando para chegar ao final do terceiro ano ser essa defesa do trabalho de conclusão de curso. Com relação à avaliação, a gente tinha proposto que todas as disciplinas do primeiro semestre, 20% da nota seria uma nota de aprendizagem, né, uma nota resultante desse projeto integrado. Tá? Então, essa foi a primeira viagem que nós tivemos, assim, né, de experiência positiva e de envolvimento. Aí depois vai vir um pouco em cima de que muitos já relataram aí, a questão da resistência, que dá muito trabalho, cada um quer ficar na sua zona de conforto, não queriam orientar ou apoiar esses grupos em área diferente da sua origem. Houve questionamento da questão acadêmica, de gestão acadêmica, com relação à incorporação de notas de atividades de projetos integrados. Então, acabou matando isso, deixou apenas como TCC. E depois chegou uma que foi para acabar com tudo, com toda essa experiência de integração, que é o seguinte: não, nós precisamos criar na grade curricular o trabalho de conclusão de curso. Então, isso aí vai ser só um projeto, e começou a desvalorizar o envolvimento, a dedicação nos alunos do ponto de vista acadêmico. Então,
Aonde que eu quero chegar com essa fala inicial? Muito legal essa discussão que a gente tem de, vamos falar aqui de aprendizagem ativa, experiências bem-sucedidas e tal. Hoje, né, até fazendo um contraponto aqui, o Renan colocou que ele não acredita na sala invertida em ensino remoto emergencial. Hoje nós estávamos num workshop discutindo a viabilidade disso, não para um aluno, talvez, de primeiro semestre e tal, que acho que vai ser uma coisa bem complicada, mas para um aluno já com uma determinada maturidade no meio do curso, é possível a gente trabalhar isso num crescente no sistema híbrido, tá? Então, fazendo um resgate das falas dos companheiros, então, todos estão trabalhando que a gente precisa acolher o aluno, evitar a evasão, trabalhar o psicológico, as deficiências da sua formação, deixar eles motivados para o trabalho. Esses são os desafios. Bom, perfeito. Tá. Aí a gente vem agora com o que são as novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, que falam no quê? Fala em acolhimento, que é como receber bem esses alunos, a questão da aprendizagem significativa, a questão da autonomia, de criar uma engenharia inovadora, tá? Então, quando a gente fala em engenharia inovadora, ou projetos inovadores, né, na própria concepção do que o Renan falou da sala de aula invertida, a sala de aula invertida ela inverte também a pirâmide de Bloom com relação aos níveis de aprendizagem cognitivo. Ela já começa com julgar e criar, para depois vir trabalhando a consolidação do conhecimento, da análise e do recordar. A questão da interação social e a questão do empreendedorismo. Então, o que a gente está falando? Essas coisas separadas, desconectadas, se a gente não tiver uma mudança de mindset dentro da gestão acadêmica, da gente ter um projeto onde os valores, a missão, estejam todos conectados para essa formação de autonomia do aprendiz, do uso de aprendizagem ativa, do acolhimento do calouro, né, dessa relação com ele e com a sociedade, com o desenvolvimento das capacidades de apresentar soluções, que é o empreendedorismo, de se resolver, fazer uso da sua fundamentação. Então, eu vejo que a experiência que nós tivemos e que ela foi massacrada ou perdeu muito do sucesso dela, tanto em termos de resultados, que muitos desses alunos que participaram não só terminaram, mas seguiram e tiveram sucesso no meio profissional, e alguns já são colegas nossos como professores no próprio campus, ou seguiram a sua linha de pesquisa no mestrado, são testemunhos que vale a pena a gente pensar nisso desde o início. Eu, particularmente, com 30 anos de docência no ensino superior, eu não acredito mais em ações desconectadas, só experiências de professor. Eu acho que a gente precisa trabalhar com o projeto todo integrado, e aonde a gente vai chegar, quais as competências que a gente vai chegar. Tá? Nessa linha das competências, né, a gente tem, por exemplo, um grande programa internacional dos grandes desafios da engenharia, onde ele destaca lá as grandes competências para esse profissional desse terceiro milênio. Então, nessa fase que nós estamos, a questão de você ter uma fundamentação grande, um pensamento, essa aproximação da pesquisa com a formação, né, no ensino, é fundamental para você ter profundidade e criar coisas novas, fazer a diferença em termos tecnológicos. Tá?
A questão da gente criar oportunidades para desenvolver esse espírito empreendedor, de solução, é fundamental, é uma competência preconizada. A questão desse pensamento global, né, a própria situação que nós estamos hoje, né, do mindset global, você pensar no mundo como um todo, dessa integração, é fundamental. Os projetos multidisciplinares, também, a gente precisa saber falar com as diferentes áreas, a gente está falando aí em indústria 4.0, né, e sociedade 5.0 e tal. Então, em linhas gerais, a minha fala de buscar fazer uma amarração do que os colegas falaram aí, das experiências, desde aprendizagem ativa, sistema tutorial, iniciativas de redução de evasão, mas precisa, mais do que iniciativas disciplinares, isso precisa fazer parte do projeto político-pedagógico. Então, não adianta nada a gente ter iniciativas técnicas, se elas não estão amarradas ao pedagógico e também ao político institucional. Se não tiver essa amarração para que todos estejam no mesmo barco, remando para o mesmo local, não dá. Principalmente na universidade pública. Porque basta um colega remar para o lado contrário, a gente perde, vai para um lado, vai para o outro, né, se perde nisso. Eu tive experiência no ensino em instituições privadas, era muito forte a pactuação com relação à política da instituição. Esses são os valores, assim que deve se ensinar, é necessário ter essa integração. Então, essa hipervalorização da autonomia do professor da disciplina, deslocado, né, sem essa ligação forte com o projeto institucional, político, pedagógico, enfraquece muito. E com relação ao BCT, o que eu gostaria de deixar no final é isso. A gente precisa voltar a fortalecer por que surgiu esses bacharelados interdisciplinares. E hoje, a essência deles vem ao encontro do que são as novas diretrizes curriculares da engenharia. Então, nós estamos aqui, a gente tem um potencial hoje de chegar ao quê? Opa, está aqui, nós não precisamos inventar, nós já saímos na frente. Quem está trabalhando ainda com as outras disciplinas estão lá. A questão multidisciplinar, da integração, nós temos aqui. Agora, a gente precisa ter o quê? Opa, diretriz para saber para onde a gente vai, ter uma pactuação correta, o cara assinala, opa, essa é a nossa missão. Beleza, Alexandre? Estamos aí para a conversa, acho que é mais aí por uma provocação. Eu queria colocar aqui informação, depois eu compartilho aí, o Cláudio pediu aí, a apresentação. Tá joia, Cláudio. Mas você colocou aí, realmente, mudar o PPC e tirar as pessoas da zona de conforto para fazer algo diferente é uma barreira quase que intransponível, é um muro de concreto que a gente tem que derrubar, realmente é difícil, né? Com certeza. Pode falar, Cláudio. Só para fechar o que você falou da barreira, participei do evento da Benji, o professor lá do Sul soltou uma muito boa, né? Assim, mexer com alteração de projeto pedagógico é como mudar cemitério de lugar. Entendeu? Está contaminando, mas mexer no cadáver, já ninguém quer pôr a mão, né? Não, vai mexer na coisa, vou esbarrar, o cara está lá, a gente tem aqui, o cara um cientista brilhante, você vai chegar e vai falar para ele fazer diferente, como que a gente vai trazer, ninguém quer mexer, principalmente não se indispor, né? Exatamente. Fala, pô, eu já dou aula há 15 anos assim, agora você vai me ensinar que precisa rasgar tudo e tal. Então, os projetos hoje de maior sucesso no mundo estão relacionados a projetos pedagógicos dinâmicos. Eles precisam ser dialógicos com a sociedade e ser mudando com o tempo, não pode ser essa coisa rígida por muito tempo. Sem falar que o perfil do aluno
de hoje é completamente diferente de 15, 20 anos atrás. Né? O Alexandre falou aí agora a questão da tutoria. Ó, o acolhimento do aluno que entra é cada vez mais complexo, e a gente precisa ter como receber, não é só falar da instituição, é também ajudá-lo a recuperar as deficiências do estágio anterior, porque senão a gente vai ficar remando em círculo, beleza? Encerro aqui. Tranquilo. Obrigado, professor Cláudio. O professor Alexandre Gutenberg teve problemas na internet na casa dele, mas conseguiu retornar. Se você quer concluir, você estava falando dos resultados, você quer concluir rapidamente antes da gente passar para as discussões? Olá mais uma vez. Eu gostaria de concluir, entendeu? Pode ser, gente? Pode ser, Alexandre. Pode ir lá. Vamos lá de novo. Quer um tempinho para discussões aí também? Estão vendo aí, gente? Chegou. Sim. Deu certo. Deu certo? Então, vamos lá para o final, viu? Então, eu gostaria de apresentar aqui os resultados finais, né? Então, nós tivemos aí resultado de 2018, 19, 1 e 19, 2, tá certo? Então, nós temos aí a quantidade de alunos matriculados, tá certo? Os alunos que frequentaram, que realmente foram, só para entender, 2018, 2, nós tivemos 14 alunos matriculados e 3 nunca participaram, nunca apareceram lá. Então, somente 11 frequentaram. Nós temos aí, de alunos aprovados, 2018, 2, 5 reprovados, nós temos 9. Então, o índice de retenção, nesse caso, aí é com relação a todos os alunos, aos alunos matriculados, foi de 64,29%. Agora, eu coloquei mais um dado, que é o índice de aprovação. Esse índice de aprovação, ele é medido somente com relação aos alunos que frequentaram, aos 11 que frequentaram, né? Então, desses 11 que frequentaram, 45,45% foram aprovados. Em 2019, nós tivemos 19 alunos matriculados, 14 frequentaram, 5 nunca apareceram lá, nós tivemos 5 aprovados, 14 reprovados, o índice de retenção com relação aos alunos matriculados, são 19, foi de 68,42%. O índice de aprovação somente com os alunos frequentes foi de 35,71%. Em 2019, 2, nós tivemos 11 alunos matriculados, 9 alunos frequentes, 2 nunca apareceram lá. Os alunos aprovados foram 5, os reprovados 6. Então, o índice de retenção com relação ao número de alunos matriculados foi de 54,5%, aproximadamente. E o índice de aprovação somente com os alunos frequentes foi de 55,5%. Certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Eu posso falar mais um pouco? Eu sei que já passou do tempo. Eu queria falar algumas coisas rapidamente aqui. Vai lá, Alexandre. Eu vou ser bem rápido. Eu só queria falar mais com relação ao empenho para trabalhar nesse projeto, né? Que, de início, como sempre, né? Eu acho que o professor Cláudio Lima já mencionou aí, que nós tivemos uma certa resistência de alguns professores no início, né? Quando eu propus o projeto, quando eu fui coordenador, né? Mas depois de um tempo aí, de 2 anos parado, 3 anos parado esse projeto, quando ele foi implementado em 2018, a gente teve uma adesão muito boa dos professores da área da matemática, que se empenharam bastante, né? A gente pôde acompanhar de perto os alunos, sempre antes das avaliações, eu e mais outro professor, geralmente o professor Douglas, né? Um professor muito empenhado, né? Muito dedicado. Nós íamos lá para ver mais ou menos como era que estavam os alunos. A gente pedia para fazer algum exercício lá no quadro, alguns não queriam, outro iam, eu ficava explicando que aquilo ali era uma maneira de a gente ver como é que eles assimilaram a disciplina, né?
Nós tivemos casos, por exemplo, de alunos que fizeram problema lá no quadro e eu coloquei o mesmo problema na prova, na avaliação, o aluno não conseguiu fazer de maneira alguma, entendeu? Então, a gente tinha esse tipo de coisa, né? Esses casos. Com relação às avaliações, nós sempre a gente escolhia da seguinte forma: a gente colocava lá 5 problemas, né, dos quais 3 estavam lá resolvidos no YouTube, e 2 a gente escolhia geralmente assim, problemas que alguns dias antes a gente foi lá na sala de aula, né, e fez um problema lá para o aluno ver. Então, esses são resultados. O espaço amostral é muito pequeno, eu pensei que haveria uma adesão maior dos alunos, acabou não tendo essa adesão, principalmente por conta dos critérios. O Alexandre Ramos sabe muito bem, né, que nós estabelecemos esses critérios da nota entre 40 e 60, e a grande maioria, da primeira inscrição foram quase 80 alunos, aproximadamente 80 alunos, e eu acho que nem 8, nem 7, eu acho, uma coisa assim. Os 7 foram 8, acho que foram 7, que se enquadravam nos critérios. Depois a gente foi reduzindo a nota para 30, também não resolveu, foi reduzindo a nota para 20, e a gente percebeu que os alunos realmente não chegavam a 20 pontos, e vários deles não se enquadravam por conta das frequências. Isso mostra que o aluno já vê que não vai ser aprovado, na primeira semana ele já desiste do curso, né? Então, exatamente, era isso. Porque ele chega sem nota no final. Exatamente. Podemos passar a discussão, então? Professor Cláudio quer fazer pergunta, o Christian também, depois o professor Pedro Mercadante. Professor Cláudio? Professor Cláudio Lima, na verdade não é uma pergunta, né, direcionada, é uma colocação. Né? Na verdade, eu concordo com você, né? Eu li como fala, as coisas das engenharias, né? Como chama? As novas diretrizes curriculares. As novas diretrizes curriculares das engenharias. Quando eu olhei, eu falei assim, pô, mas isso é o BCT. Exatamente. Ele está na frente. Porque eu também conhecia as antigas diretrizes da engenharia. E é super congelado. Isso, né? Que era tudo as caixinhas, conteudista, né? As diretrizes anteriores, assim, né? É o curso tradicional. Primeiro semestre, isso. Aí, quando eu olho, assim, as novas diretrizes, eu falo assim, pô, é o BCT. Agora sim, vai integrar melhor as engenharias. Porque, assim, no momento, pelo menos o que eu vejo, assim, é que você tem uma coisa meio esquizofrênica, né? O BCT é uma coisa flexível e tal, mas as engenharias são tradicionais. Tem que fazer aquilo. Né? Então, assim, eu concordo com essa colocação, né? Foi muito bem feito. Né? Então, é isso que eu gostaria de falar. A gente tem uma oportunidade de sair na frente dos cursos tradicionais para esse maior alinhamento. Um problema que nós passamos na implantação do BCT é fugir dos seus fundamentos iniciais. Então, se a gente for buscar o que era, porque muito desse problema foi interferência do segundo ciclo, de falar, não, a gente não tem funções de uma variável, é cálculo 1, é física 1. Isso sempre reprovou, desde que o mundo é mundo, isso sempre reprovou. Eu não quero dar 20% da nota para o aluno se ele está trabalhando num projeto integrado, porque o que vale é se ele sabe resolver tantos exercícios lá, que eu passei da lista lá, ou não. Então, essa evasão, essa reprovação, essa desistência prematura surge muito da questão do significado para o aluno. Ele chega, eu não estou aprendendo, não estou servindo para nada, para que eu vou continuar na disciplina? Então, quando ele está integrado em algo maior, a gente nota que, né, que ele aumenta o compromisso. Às vezes a gente subestima muito o compromisso e a maturidade do aluno. A maturidade vem com você passando a autonomia e a importância para ele. Então, acho que a gente está mais alinhado nisso. Beleza, Cláudio, foi boa. Obrigado aí pela pergunta. É isso mesmo, a gente vai crescer nessa discussão. Um último comentário, né, sobre assim,
tem muito professor que eu vejo que acha o curso tradicional o melhor que existe. Sei lá, eu acho que sim. Sempre falo, é melhor talvez quando você fez 30 anos atrás. Né? Hoje o nada é outro, hoje a realidade é outra. Né? E o mundo inteiro está caminhando, né, um curso similar ao BCT, essas coisas. Será que a gente... Sim, perfeito. Errar? Porque tem muito do tal do protocolo de sucesso, né? Porque o professor se apresenta como o exemplo de sucesso na vida. Então ele chega para o aluno e quer impor que o caminho, a trajetória que ele escolheu é a melhor trajetória de sucesso. Então, se você quiser ter sucesso na vida, estude como eu estudei, faça, pesquise da forma que eu pesquisei, que você vai ter sucesso e vai estar aqui ensinando para os outros, porque eu sou o fera, entendeu? Então, a pouca opção. Então, a gente tem muito disso. Ó, quer ter o sucesso? Siga a minha trajetória. Não. Nós temos vários caminhos para ter significado nessa vida, né? Ok. Professor Christian Paixão, gostaria de fazer a pergunta? Ok, boa tarde a todos. Bem, não é também uma pergunta, mas é uma contribuição à discussão que o professor Cláudio Lima levantou nas suas considerações, ao expor a experiência que teve na sua instituição. Eu confesso que eu fiquei muito animado quando o professor compartilhou essa experiência, porque, professor, no nosso caso da Universidade Federal do Pará, nós não tivemos nenhuma experiência parecida, mas eu creio que atualmente nós temos condições para uma experiência parecida, né, condições muito parecidas com aquela que o senhor descreveu quando o projeto começou. E eu acredito que esse é o caminho. Por quê? Eu não estou julgando o mérito das iniciativas que foram elencadas aqui, não. Eu estou concordando apenas no sentido de que são iniciativas de transformação da sala de aula que são pontuais e isoladas, né? Não temos ali experiências que se mostram apropriadas ao contexto específico dos bacharelados, né? E quando a gente fala de experiências específicas de sala de aula, a gente deve lembrar que no artigo 3 da LDB estão elencados lá os princípios de ensino, entre os quais o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isso é um direito de cada professor em todos os níveis da educação brasileira. Então, pode ser que uma experiência bem-sucedida ali não agrade bem um outro professor em um outro contexto, então eu acho que não é por aí. E a gente tem que pensar também que dificuldades com cálculo, com reprovações, motivação dos discentes, isso não são exclusividades dos bacharelados. Essas são coisas que permeiam os diversos cursos. Eu fui aluno do curso de Física, na época, o recorde de formandos era 17 alunos. A minha turma se formou apenas com 5. Então, isso mostra que isso não é uma exclusividade, né? A gente reprovava muito em cálculo, enfim, essas disciplinas um pouco mais, pode-se dizer, duras, né? São próprias aí das engenharias, das disciplinas dessas áreas. Mas isso não são exclusividades. Agora, o que a gente poderia pensar para umas próximas, talvez, discussões, ou amadurecer para os próximos? Nós temos experiências voltadas para a formação generalista e multidisciplinar, coisas que são próprias dos cursos, de modo geral, bacharelados em ciência e tecnologia. Só ver que foi o levantamento que foi feito pela manhã ainda, o professor Laus fez, né, sobre a identidade dos bacharelados. Então, foram esses aspectos que eu acho que nós precisamos focar quando se pensar em estratégias, né, para um melhor desempenho acadêmico dos alunos. Bom, qual é o produto final? É um sujeito que será formado, terá uma formação generalista, multidisciplinar. Isso é próprio deste curso, e não de outro. E a gente tem experiências que são voltadas, por exemplo, para a formação tecnológica de caráter humanista e social. O que tem sido feito neste sentido? Né, se isso é próprio dos bacharelados interdisciplinares em ciência e tecnologia, de modo geral. Nós temos experiências para a formação da autonomia, né? Então, eu fico me perguntando, por exemplo, na situação da nossa unidade, como é que os nossos discentes vão aprender a integrar conhecimentos num cenário que, por exemplo, professores trabalham de modo isolado, né? É um isolamento docente que a gente não consegue romper essas barreiras disciplinares sozinhos, não consegue fazer com que a gente possa dialogar entre diferentes campos de conhecimento e propor estratégias, projetos, ideias que sejam comuns e possam integrar conhecimentos. Então, eu acho que são iniciativas nesse sentido que a gente precisa começar a amadurecer, empreender
e, se possível, compartilhar, discuti-las e analisá-las no próximo período. Eu acho que também, para finalizar, concordo que as estratégias, então, elas têm que estar no bojo dos PPCs. É lá que elas têm que ser desenvolvidas, têm que ser pensadas e inseridas. Se a gente vai ter condições para isso, eu não sei, mas eu acho que é algo que a gente pode, né, lutar por essa causa, né, juntar esforços nesse sentido. Essas são as minhas contribuições para a discussão. Obrigado, Christian. Mercadante, depois o Rômulo. Tá bom. Bom, eu falei que eu vou fazer uma pergunta, né? Então eu vou ter uma pergunta específica para o Renan, mas antes eu vou falar que eu concordo bastante com o Christian, achei que ele pontuou muito bem a discussão. Eu não tenho certeza se eu cheguei a conhecer o Christian, porque eu fui para Ananindeua conversar sobre o BCT, acho que foi em 2017, mas uma coisa, pensando agora nessa questão, né, como é que o aluno se insere, como é que o nosso egresso se insere, eu já falei isso nos nossos encontros anteriores. Eu acho que para um próximo workshop seria interessante a gente trazer experiências de alunos, então 2 ou 3 depoimentos de alumnis, né, de alunos que já fizeram o BCT e tiveram a sua trajetória, como é que foi a trajetória deles e no que eles trabalham e o que ajudou, o que não ajudou, né, porque a gente tem esse problema, como agora eu esqueci, né, qual professor que estava falando, que nós trazemos a forma que a gente aprendeu e a gente acha que aquilo é o correto. Então, a gente já começou a ter professores formados no BCT, né? O Cláudio Lima, né, que falou que já tem professores na universidade que vieram formados assim. A gente tem na UFABC também professores já formados nesse espírito. Então, é interessante essa questão. E agora eu queria perguntar para o Renan, mais especificamente, mas que também tem um pouco a ver em como é que a gente institucionaliza as questões que a gente traz aqui, das várias estratégias que a gente está usando, que bom, no ITA você apresentou aquela grade horária e falou, bom, não é à toa que os alunos estão com sono de manhã, né? Mas a grade não mudou, e a sua sala de aula invertida acaba criando uma sobrecarga para o estudante, porque daí ele tem aqueles horários presenciais todos, e ainda tem que ver 500 vídeos antes da aula, tem que estudar bastante, né? Eu tô problematizando porque eu acho que não é assim, né? Mas e isso vai para um outro lado também. Às vezes um estudante nosso chega e fala, não, é muito sobrecarregado essa nossa carga horária. Então eu vou pegar menos matéria. Mas aí o que acontece? O cara fica um dia da semana com a janela livre e ele não vem. Só que daí, como ele não vem para o UFABC, ele está na casa dele e ele trabalha e ele tem a criança para cuidar, não sei o quê, ele não usou aquilo para estudar. Então não adiantou nada, né? Então eu acho que a sala de aula invertida e essa questão a gente tem que pensar em ocupar os horários, e aí pensando no presencial, que é mais fácil, fazer o aluno chegar na faculdade, ele está lá, ele está ocupado, ele está ganhando crédito para aquilo, mas ele não está em sala de aula, né? Ele está estudando na biblioteca, ele está fazendo outra coisa, mas a gente tem que dar esse crédito para ele, né? E é isso que eu acho que é uma dificuldade, porque é um crédito que ele forma para a construção do conhecimento dele e também como uma prestação de contas para a sociedade, ou para a casa dele, para o namorado, para a namorada que está falando, não, eu estou em aula, eu estou é o meu tempo de estudo, né? Eu tenho esse tempo, eu estou ganhando por esse tempo, eu preciso usar esse tempo para o meu estudo, né? Então, para o Renan, é só uma pergunta mesmo técnica, dessas horas na sala invertida, se ele usa todas, se ele já falou, né, que não precisa ser todas as aulas invertidas, pode ser um pouco presencial, mas como que a gente contabiliza esse horário?
Tá vendo? Posso. Boa tarde a todos. Então, antes de tudo, eu gosto de problematizar essa parte que para o ITA eu conseguir contabilizar horário é meio complicado também. Eles têm uma parte pesada administrativamente falando, né? É burocrática. Mas como que eu vou dizer? A mesma pergunta se estende, vamos dizer assim, a sua fala, como que contabiliza o horário, tudo isso, para o professor que entrega atividade de computação, laboratório, valendo nota. Isso é contabilizado? Ou eu passo lista de exercício para entregar? Esse tempo é contabilizado? Tá, a gente faz um monte de atividades, exige muita coisa do aluno e não contabiliza nada. Tá? Esse é um problema mesmo. Não é isso que eu expando a sua afirmação, mas a sua informação, que eu concordo com ela, mas são várias questões ali que não contabilizamos. Botamos trabalho para casa. É para casa, não contabiliza nada. Mas sobre a sala de aula invertida, o que eu fiz? Eu tenho aquela carga horária, eu já conheço ela. Então, o que eu coloco? Eu coloco vídeos curtos e, semanalmente, eu peço, no máximo, 1 hora de vídeo. Tá? 4, 5 vídeos por ali. E se os alunos assistem em velocidade 2 no YouTube, eu peço 30 minutos para eles, essencialmente, em que eles escolhem o melhor horário e a gente vai fazer em casa outra atividade. Por exemplo, se a gente... O que acontece? Aquela carga horária, os alunos estão presencial, mas estão dormindo. Aquilo conta como carga horária. A hora que eles estão estudando em casa, não conta como carga horária. É um excesso de contradição que para mim não faz sentido. Então, eu colocar aquele espaço para, vamos dizer, o aluno trabalhar com uma carga horária, como que eu disse, é uma ajuda para a gestão deles. Gestão de controle de horário para tentar estudar. E, por exemplo, uma coisa que eu também faço o aluno pede, olha, professor, eu estou aqui na sua aula, tudo isso, mas eu não vou poder estudar a sua matéria, eu tenho que fazer um trabalho lá de computação. Tem problema eu estar com o computador ligado? Não. Vai lá e faz. Você está trabalhando, depois se recupera? Recupera. Então tá bom. Entendeu? Foi isso. E partilho também da sua opinião de não contabilizar o horário. É basicamente isso. A sua crítica. Tá, eu respondi a pergunta? Obrigado. Acho que o Mercadante está... Você vai falar alguma coisa? Não, né? Não, eu só ia falar sim, mas eu estava mudo. Então, professor Rômulo. Bom, não sei se Cláudio ia comentar uma coisa rapidinho. Eu ia fazer, ou não? Bom? Rapidinho, posso. É o seguinte, a LDB nossa, ela não permite que, quer dizer, toda aula tem que ser presencial, né? Não sei que seja o modelo EAD, né? Mas quando se fala de curso presencial, você não pode contar a parte do curso presencial, quer dizer, ele fez atividade em casa, você não pode contar. Isso não é um problema da lei. Quando você olha no CTS, né, o modelo europeu, por exemplo, quando você olha os créditos, né, você tem uma parte de sala em aula, outra parte em laboratório, outra parte em biblioteca, outra carga horária para estudar. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, talvez trabalhar e mudar a lei, né? Porque eu acho que, assim, é justo você contabilizar, né, o trabalho que você faz em casa, né? Então, você dá um trabalho, você vai gastar 1 hora, 2 horas, né? Provavelmente poderia contabilizar essas horas. Eu acho que na própria UFABC, né, para as disciplinas, ele tem lá, acho que uma carga horária para atividades fora da sala, não sei o quê, mas isso não conta como crédito, não vale, né? Não contabiliza. Só isso. Obrigado. Ô, Cláudio, mas parece que saiu agora, nesse momento da pandemia, da flexibilização, acho que já pode ser computado até 50% da carga horária em atividade não presencial. Antes a gente tinha uma limitação de 20% que poderia ser a distância, agora passou para 50% para cursos presenciais. Não é bem assim. Na pandemia. É 40%. 40%. Foi em dezembro que saiu a nova portaria. Não, isso, Na verdade, é assim. Na pandemia, tem outras regras. Tá?
Mas antes era até 20% da carga horária total do curso, né? Sim. Em 2019 mudou para até 40%, desde que a universidade tenha um curso em arte. Se não tiver curso em arte, continua o limite 20%. Agora pode até 20%, até 40%. Só que assim, essa porcentagem depende do quê? Você tem que colocar no projeto pedagógico. Ah, não, sim. Eu acho que isso tem de... O plano de ensino, o contrato didático com o aluno tem de estar registrado no primeiro dia. Isso que nós estamos oferecendo. Aqui já falando assim, eu posso dar 20% online. Senão vai ter aquele colega falar, picaretagem, o cara não está dando aula e tal. Tá bom, obrigado. Obrigado. Inclusive, para o Alexandre Gutenberg poder dar a disciplina dele, a gente teve que mudar o PPC para poder usar a EAD, né? Professor Romo. Bom, eu queria compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem lá na UFSC Joinville, né? Eu também sou professor da área de matemática, né? Agora estou trabalhando com cálculo vetorial, digamos assim. Mas estou encarregado do curso, e desde que entrei na coordenação do curso, a gente sente como para si os problemas que estão se apresentando com alto número de reprovações, os índices são alarmantes, né? Então, eu comecei a pensar o problema, resulta que o problema não é somente em cálculo, as estratégias que se foram mostrar aqui são ótimas, eu comparto, algumas delas já usei, mas eu vejo que, por exemplo, tem um problema na primeira fase, o aluno tem problema em química, tem problema em física, na disciplina que tem que fazer algum tipo de contas, ele já imediatamente já vem com falha. Então, desde o ensino médio, há uma deficiência enorme que a gente não tem, a gente de alguma forma tem que contornar. Mesmo que não é um problema nosso diretamente, deveria ser um problema da Secretaria de Educação dos Estados, mas é um problema que está chegando. Então, a gente, de alguma forma, vai ter que encarar isso. Porque eu vou me direcionar em 2 pontos. Primeiro, observando isso aí, a gente começou primeiro a tentar fazer o curso de matemática básica. Na verdade, eu tenho 2 semestres fazendo quase que obrigatório. Meus alunos do curso bacharelado, não do centro todo, eles têm que fazer um curso de matemática básica. E, paralelamente, na primeira vez fizemos antes do início, não deu muito certo. Desta vez a gente estávamos fazendo paralelamente o semestre durante o primeiro mês, só que agora com a pandemia nos deu problema. Mas, além disso, a gente percebe que o aluno não somente tem problema em matemática, né? Porque o problema da matemática básica se reflete em geometria analítica, em química, em várias disciplinas. Então, é um problema que a gente tem que encarar. Somente isso. Uma imaturidade total do ensino, bem com um tipo de... Aqui foram colocadas várias coisas, por questões psicológicas, motivacionais, vem problemas de adaptação ao tipo de ensino que vai enfrentar agora. Isso, este semestre foi planeado um pouco melhor, na linha que falou o professor Cláudio. A gente nós entramos como extensão. O que consiste nisso aí? Bom, além dos apoios acadêmicos em algumas disciplinas que ele vai ter ao longo do curso, o aluno na primeira fase, na disciplina de representação gráfica, ele tem que elaborar um projeto de um carrinho, forma parte da disciplina, mas com esse carrinho, ele tem que fazer um carrinho, porque ele vai ter que fazer um carrinho e vai ter que ir a uma escola expor o que ele fez. Então, como é que faz isso? A gente desenhou tudo, aí vem o negócio da interdisciplinaridade. Ele chega e tem algumas aulas de monitoria com algum software específico, digamos, ele usa Android, ele usa uma impressora 3D, ele usa algumas contatos com programação, com SolidWorks, aquelas pinceladas para que ele vai tomando gosto dessas coisas com as quais ele vai se enfrentar possivelmente mais adiante. Ou seja, que desde o início, ele já está entrando na interdisciplinaridade. Isso permite ele adquirir muitas habilidades, muito conhecimento, ou até decidir que não é o que ele gosta mesmo. É uma experiência muito boa. Mas, além disso, a gente tem encontros quinzenais de psicologia, ansiedade, oratória, porque a gente vê que, na verdade, nessas primeiras fases, o aluno precisa muito apoio. O problema é que muitas vezes a gente não tem infraestrutura para esse apoio. Ou nossas atividades como docente, ou procurar outros docentes que nos colaborem com isso não é sempre fácil.
Mas é uma coisa que eu acho que a gente pensa assim, um pouquinho, eu acho uma coisa importante que é por aí uma via de solução. E a gente pode fazer, a gente pode mexer no PPC sim. É que agora a gente tem uma etapa muito, digamos, no próximo workshop seguramente vai ser tocada a curricularização. Essa é a melhor oportunidade para tentar melhorar de uma forma as coisas. Essa é a melhor oportunidade que a gente tem. Então, todas as ideias que a gente está tocando aqui, que eu acho muito boas, tudo que foi exposto, ou no mesmo curso nosso, eu falo só do bacharelado porque eu sou coordenador, a gente implementou um tipo de monitoria, tipo que esteve falando o professor Alexandre, não com toda a rigurosidade, mas fizemos isso em outras disciplinas. A gente pegou alunos que estavam deficientes de cálculo 2, eu, particularmente, fiz a monitoria com eles, e os 6 alunos que me fizeram monitoria, os 6 aprovaram, pois saíram felizes. Então, coisas, alguns estímulos, algum apoio, quanto mais apoio a gente dê ao estudante nas etapas iniciais, pois é uma ajuda importante para ele. Isso é o que, mais à frente, a gente vai apresentar alguns resultados depois, quizás em um outro workshop, né? Mas eu acho que por aí, integrar algum tipo de projeto que envolva aí, não somente na interdisciplinaridade, sino as questões emocionais, questões sociais, que precisamente ele precisa muita ajuda nesse. A gente não vai ser de paixão, mas o aluno precisa essa ajuda. A gente tem que ser ciente que o aluno, a gente tem vezes que a gente tem alunos de 17 anos entrando que não sabem nem o que estão fazendo muitas vezes. Então, lamentavelmente ou felizmente, a gente vai ter a oportunidade de realizar algumas atividades nesse sentido. Então, isso que queria compartilhar nesse momento. Obrigado, Romo. Não sei se tem mais alguém inscrito no chat aí, mas nosso horário também está no fim, né, Cláudio? Então, passa a palavra para o Shida. Obrigado. Conseguimos, né? Apesar dos contratempos. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí pela mediação. Foi ótimo. Bom, gente, eu acho que todo mundo já está meio cansado, né? Vamos fazer o fechamento aqui. Eu vou falar algumas palavras, né? Primeiro, né? Primeiro, o pessoal lá que está na live no YouTube, né? Tem pedido aí para disponibilizar os slides, né? Então, de novo eu peço, né? Aqueles que puderem disponibilizar, né? Os slides apresentados hoje, que me mandem por e-mail, tá? Que aí eu compartilho com todo mundo, tá bom? Segunda coisa, eu acho que assim, o workshop hoje foi, na minha opinião, acho que foi muito produtivo, a gente discutiu muito, e assim, eu acho que o mais importante, né, é que a gente começa a se conhecer um ao outro, né? Um BCTO, os coordenadores, né? A gente começa a ver que o problema, né? Alguns problemas não são só do seu BCT, né? Você vê que tem outros cursos, né, que tem, né, problemas, às vezes, similares, até iguais, né? E, assim, eu acho que, assim, a gente discutiu vários assuntos, né? A ideia não era fechar os assuntos, né? Mas, assim, colocar em pauta, né? Ver algumas experiências, né? Eu acho que isso foi muito válido, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que das conversas que a gente tem tido aí, eu acho que está bem claro que, né, a gente quer um segundo workshop, né? E, assim, o que eu tenho visto também, nas reuniões preparatórias, né, que é a curricularização, né, da extensão, né, é um tema aí que acho que está tirando o sono de muito coordenador, né, que eu acho que a gente tem prazo para, né, assim, normalmente, né, os cursos mais ligados à ciência e tecnologia, né, tem mais dificuldade de fazer projetos de extensão, né, então, assim, eu acho que um dos temas, né, do próximo seminário seria, né, uma discussão ou né, mostrar estratégias, né, de como cada curso está tentando, né, colocar fazer a curriculação da extensão. Tá? Assim, eu, o Lau e o professor Rômulo, né, a gente coordenou a parte, né, desse workshop, né? Eu acho que esse workshop foi mais difícil, porque a gente construiu toda uma infraestrutura. Eu acho que, assim, a gente já tem toda uma estrutura montada, né? Eu acho que o próximo deve ser mais fácil, tá?
eu até me disponho, né, a organizar o próximo, né? A gente também aceita também, né, quem tiver essa vontade, também fique à vontade de se manifestar, entrar em contato com a gente, tá certo? E aí, assim, por mim, assim, acho que foi, né, eu estou super contente, super feliz, né, do workshop, tá? E eu espero, né, que tenha próximos, né, e que a gente se vê no próximo congresso. Ah, mais uma coisa que eu esqueci. Eu quero fazer uma... Antes de tu terminar o fechamento, Cláudio, só uma coisa que eu é o preciso seguinte... falar. Pessoal, a gente tem intenção de editar, né, o workshop, né, e publicar no YouTube, né? Não sei se alguém tem algum problema com isso, tá? Mas assim, na hora que eu editar, né, eu vou mandar um e-mail, né, pedindo autorização para publicar, etc e tal, tá? Então, assim, de minha parte, é isso, né? Eu agradeço a todos aí pela presença, pela colaboração. Agora eu passo a palavra aí para o professor Rômulo. Bom, fazendo eco da tua satisfação, eu também estou muito contente pelo evento de hoje, né? Mas eu gostaria também de fazer não sei, propor um convite para um próximo workshop, digamos assim. Por enquanto, a gente está ocupado com atividades não presenciais, né, em cada uma das universidades, e temos o congresso de agosto, setembro, né? Eu acho que a gente poderia ter mais outro workshop, digamos, final de outubro, ou início de novembro, uma possibilidade. Eu também me ofereço se a gente trabalhou de forma aceitável, né? Se fica alguém também que quiser trabalhar, eu acho que poderíamos formar já uma equipe para esse próximo congresso, próximo workshop. Uma sugestão, a gente poderia ter já, Cláudio, tu tens uma lista de temas que passaste por e-mail, mas muitos dos que estão aqui presentes, muitos dos que estão aqui presentes, muitos dos que estão presentes não têm essa listagem, não me lembro, então poderiam ter algumas outras sugestões de temas e analisar de novo e montar o próximo evento. Sim. Eu mando para todo mundo. Agora eu acho que o professor Laus está presente na sala. Ok, estou presente sim. Endosso as palavras do professor Cláudio Shida e o professor Rômulo. Foi muito bacana trabalhar com vocês. Só gostaria de apontar a todos, né, que participantes, o crédito aí do professor Shida, que fez o site, que ficou muito bacana, e onde lá vamos estar apresentando, né, os dados que a gente conseguiu coletar. Quem iniciou essa coleta é o professor Rômulo, e a gente foi só alimentando, né? Então, fica aí o convite para que vocês venham, opinem bastante também sobre o site, para que a gente possa estar sempre alimentando eles e que ele sempre sirva como uma fonte, uma referência para nós obtivermos aí, para a gente obter, né, informações entre cursos de BCT, tá bom? Penso que, com uma sugestão, então, que após o congresso, que se faça uma chamada, né? Acho que o Shida poderia fazer uma chamada convidando pessoas para formar, então, a próxima comissão, né? A vir a trabalhar na organização do próximo workshop, por que não, né? Seguindo a sugestão do professor Rômulo, aí em meados de novembro, só vamos tentar evitar muito em dezembro, porque dezembro costuma ser um mês bastante tenso. No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima no evento dessa vez. Bom, pessoal, até o próximo. Muito obrigado pela presença, tá? Até mais. Alô, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Até logo a todos, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abraços quentinhos. Tchau a todos. Parabéns ao governador. Vamos ao congresso. Marcos, obrigado. Abraço para todos. Tchau.